O São Paulo saiu comemorando bastante. Como o PVC falou, foi um jogo esquisito, né? Falar dentro de campo. Parecia o jogo de Montevidéu, muito amarrado, muito físico, poucas chances, até que o São Paulo faz um gol, tanto que ele faz um golaço de fora da área, num chute do Bobadilha, que ele foi muito feliz, que aliás é a característica do Bobadilha, né? E está cada vez mais ganhando confiança dentro do São Paulo. E aí o São Paulo abre o placar, aí o Nacional naturalmente tinha que abrir um pouco, e aí teve jogo, né? Então o São Paulo ganhou com tranquilidade. Até o final, quando teve ali uma bola na trave do Rafael, nem sei se foi algo que para espantar ou para deixar os São Paulinos de cabelo em pé. Não senti isso ali no ambiente do estádio. O São Paulo ganhou com tranquilidade, classificou com tranquilidade. E essa vitória do São Paulo, obviamente, teria uma comemoração muito maior no vestiário, com cantos, com vídeos de festejando. Foi uma comemoração muito tímida. Teve ali uma foto do grupo, teve uma brincadeira do Alan Franco lá com o post do Caio Paulista, mas foi uma comemoração que o São Paulo respeitou muito. Os jogadores sentiram demais os acontecimentos que a gente viu no Morumbi ontem, principalmente com o esquerdo. Tem uma hora que o Lucas baixa assim perto do jogador e começa a fazer uma oração. Então, todos os jogadores sentiram demais. Toda a diretoria do São Paulo se colocou à disposição para ajudar o presidente Alejandro Balbi, que é do Nacional. Todo o staff do São Paulo, todo mundo sentiu demais. Então, o São Paulo, a comemoração do São Paulo, ela só não foi de muita festa, aquela coisa de vestiário dançante, aquela coisa de música alta, porque de fato foi em respeito ao jogador do Nacional, que, repito, deixou todo mundo do São Paulo, todo mundo, todo o elenco, todo o staff, diretoria, todos muito preocupados, né? A ponto assim do Lucas ajoelhar no gramado e fazer oração pelo companheiro ali. E claro, esse incidente da torcida, esse episódio de violência da torcida com a polícia de São Paulo, os jogadores que estavam atrás aquecendo foram os primeiros a chegar ali, antes do jogo mesmo ser paralisado pela arbitragem, é, pedindo para parar, né? Pedindo por favor para parar. Aí juntou com o pessoal do Nacional, com os jogadores que estavam ali no banco do Nacional. Então era jogador do São Paulo com jogador do Nacional, todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para parar com a confusão. Então foi um jogo que o São Paulo venceu dentro de campo, teve autoridade, mas a comemoração para a classificação das quartas ficou muito marcada por esses episódios. Então, de fato, o São Paulo segurou um pouquinho na comemoração. Eles nem queriam falar muito de entrevistas, de classificação, o próprio Caleri falou isso, e todos os jogadores, não foi orientação, foram os jogadores que postaram mesmo força para o esquerdos. A gente tem inclusive o que o Caleri falou depois do jogo sobre isso. Un momento difícil, bueno, lo único que eu quero falar é que a gente tem que rezar muito por izquierdo, em nome de todos os jogadores e comissão, que a gente reze muito por a vida dele. Acho que não dá para falar do jogo e de tudo que aconteceu. O mais importante é a vida do menino e a gente vai fazer tudo o possível que esteja ao nosso alcance para ajudar ele. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar por a vida das pessoas, de um colega que aconteceu a 20 metros onde eu estava, e em nome de todos os jogadores desejamos que tenha uma boa recuperação e tente voltar com sua família uruguaia o mais próximo possível. Por já ter tanta experiência no futebol, tem coisa que não me leva. Jogar com casa cheia, contra, a favor, isso aí é gostoso, faz parte. Agora essas coisas me assustam, de verdade. O companheiro passa mal no jogo, jogo passado foi o Patrick, hoje o menino, né, que teve esse problema ali. Essas coisas me assustam, né? Isso aí deixa a gente preocupado. Pode acontecer com qualquer um isso aí. Mas torço que, né, Deus coloque a mão sobre esse menino e que ele melhore aí desse fato. Obrigada. Beleza, gente? Valeu? E fica sempre na memória, como você falou, né, o episódio do Serginho, e eu acho que isso deixa tudo mais preocupante, né? O esquerdo tem 27 anos, segue internado na UTI, e a gente continua acompanhando essa história. Mas é muito difícil não se emocionar, né, PVC? A gente está vendo as imagens aí do desespero dos jogadores em campo, pedindo ajuda, é muito forte.
O, era o mesmo lado do campo de 2004, mesmo uniforme azul inteiro. Então é impossível não pensar no Serginho. São 20 anos, né? Quase 20 anos. No dia 27 de outubro de 2004, o Serginho, na época, caiu aos 14 minutos do segundo tempo, num jogo que tinha começado às 8h30 da noite. Agora você vê, assim, isso eu acho importante. Na época, a ambulância não era aparelhada. Não é que a ambulância entrou imediatamente, mas a ambulância entrou muito rápido. Porque primeiro você tem a noção de que o cara caiu e você não entendeu bem o porquê. Você viu os torcedores te chamando. Aí entra primeiro o carrinho da maca, logo em seguida entra a ambulância. E a ambulância, hoje, diferentemente daquela época, a ambulância tem todo o equipamento de recuperação do jogador, de desfibrilador, enfim. A minha impressão, e eu não sou médico, é importante dizer isso, porque alguém pode dizer diferente. Alguém pode até achar que tem, alguém pode até dizer que faltam equipamentos ainda no Morumbi hoje. Mas a minha impressão é que toda a repercussão do caso do Serginho ajuda a que o Isqueiro esteja vivo nesse momento. A gente tem uma notícia no UOL agora explicando que o presidente do Nacional falou que os exames dele sempre foram normais, né? Então, que realmente é um fato que pegou todo mundo de surpresa. E o Hernan já falou um pouquinho mais cedo sobre o Tite. Temos um post que o Flamengo fez agora de manhã explicando que ele foi internado com arritmia cardíaca depois de chegar no Rio de Janeiro. E deu para sentir até na entrevista coletiva, né, Hernan, que ele estava cansado, ele mesmo falou isso. Aí na tela para você, a nota do Flamengo, falando que o time informa que depois da partida em La Paz, o técnico passou mal e necessitou de atendimento do departamento médico. Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente atendido, medicado, e depois do desembarque ele foi encaminhado para o Hospital Copestar com a realização de exames e ele continua internado para acompanhamento. A gente tem também uma explicação na PVC do Maurício Fonseca, o diretor de comunicação do Flamengo, falando sobre essa situação. Vamos ouvi-lo? Não é, a altitude pode ter agravado uma situação. Não sei se você lembra, no jogo da Libertadores ou do Carioca, eu acho, 2019, o Abel teve uma arritmia cardíaca no Maracanã e saiu direto para fazer uma ablação. O Renato Gaúcho fez também, minha filha de 23 anos fez também. Acontece. Agora, a altitude pode ter realmente dado uma força, entre aspas, né, para isso acontecer. E, sem dúvida, a tensão do jogo. Né? Ele estava muito agitado na beira do campo ali, no final, mas nada diferente de outros jogos que eu vi ele também agitado. Mas parece que ele está bem. Ele, a princípio, não vai ser operado, não. Mas é uma operação simples também. Não é nada de muito grave na maioria dos casos, né? Eu acho que o auxiliar direto dele é o Kleber Xavier. Entendeu? Mas o Matheus tem uma presença mais forte. Ou é o Kleber ou é o Matheus. São os que ficam no banco com ele. É que eu perguntei pro Maurício quem é que dirigiria o time no domingo, né, contra o Bragantino. Essa mensagem foi uma mensagem que eu mandei pro Maurício. Maurício é nosso colega eterno, assim, Maurício é repórter, grande repórter do Globo, durante muitos e muitos e muitos anos. Hoje é assessor de imprensa do Flamengo. Eu mandei mensagem para ele para entender o que estava acontecendo e ele deu explicação, ou seja, a altitude pode ser um agravante, mas a arritmia normalmente ela já está presente, né? Então ele teve o sintoma lá, ele vem para cá, podia ter acontecido no Maracanã também, como foi o caso do Abel, que o Maurício lembrou muito bem lembrado. Agora, ele está com saúde nesse momento, sendo cuidado no Copa Star, em princípio, sem necessidade de cirurgia. É importante, que você falou da ablação, né? A gente conhece um monte de gente que teve arritmia e que teve que fazer uma ablação, que é uma cirurgia simples, que se faz pela virilha. Não é uma cirurgia... A gente não vai fazer essa cirurgia em primeira análise, mas não é uma cirurgia que você abra o peito.
É uma cirurgia que você faz por meio de uma sonda que entra pela virilha. É muito rápida de fazer e depois tem um processo de recuperação de aproximadamente 1 semana, 10 dias. A gente torce para que ele nem precise fazer essa operação, né? E que se recupere bem. Vamos ver como é que está a nossa enquete, André. Para você, qual foi a classificação mais heróica nessa semana? Do Flamengo, do Botafogo, do Cruzeiro ou do Corinthians? Colocar o contexto todo, né? Acho que assim, a do Botafogo foi vacilo do time que estava com o jogo controlado, né? A partir dos 42 começou a levar sufoco. Nem sei se foi tão heróico assim. Eu coloco a do Flamengo. O Flamengo fez um gol, tinha levado uma bola na trave no Maracanã quando estava 1-0, faz o gol com o Léo Pereira no finalzinho, ganha essa gordura, essa vantagem, vai com 7 desfalques para altitude e segura o primeiro tempo, toma o gol do Bruno Sávio e fica até o final ali segurando. A equipe boliviana, né, o Bolívar teve muito mais posse de bola, trocou muito mais passes, teve o controle do jogo, então foi na base ali da raça mesmo, foi com cara de Flamengo. Para mim, a classificação heróica, se a gente pode colocar esse termo, foi a do Flamengo para as quartas. Aqui na nossa enquete, Botafogo contra Palmeiras está vencendo em 38% dos votos, depois vem a do Corinthians contra o Bragantino com 24%, logo atrás o Flamengo contra o Bolívar, 23%, que é a opção do André, e o Cruzeiro contra o Boca em último. Qual o seu voto, PVC? A do Botafogo foi mais dramática. Mas eu acho o Botafogo muito merecida, porque o Botafogo jogou 2 jogos, né? O Botafogo ganhou um jogo e Sim. empatou o outro, não tem o que discutir. Ela foi dramática pela maneira, pelo gol anulado na última bola do jogo, pela bola na trave depois dessa. O gol anulado na penúltima bola do jogo, a bola na trave foi a última do jogo. Então, por isso, o dramático para mim foi o Botafogo. Ontem foi engraçado o Caleri na entrevista coletiva, depois falando da dificuldade que vai ser enfrentar o Botafogo. Ele falou meio rápido, mas ele falou, não, tem jogadores importantíssimos, Luiz Henrique, que está jogando muito, e o Igor, eu entendi ele falar Igor de la Cruz. Igor de la Cruz. Não sei se ele falou Igor de Jesus, e me saltou o ouvido assim. Aí eu perguntei pro Cereto, que estava na transmissão, ele falou de la Cruz? Aí o Cereto falou, pois é. Então eu fiquei com essa impressão que ele falou um misturado, o Igor Jesus com o Nico de la Cruz, ficou meio confuso. O PVC, e você lembrou o nosso companheiro Carlos Sereta, aliás, estivemos juntos lá em Montevidéu. 20 anos atrás, o repórter do campo, no episódio do Serginho, era o Cereto. Era o Carlos Cereto. Ele estava na transmissão e eu me lembro que eu trabalhei ativamente nesse episódio. Eu era produtor e eu acompanhei o Cereto depois, porque a gente acabou indo para o Hospital São Luís, ali onde, infelizmente, o Serginho veio a falecer. O Hospital São Luís, na época, que era o da Santo Amaro, né? Não era do Oscar Americano de hoje. Não, era já o do Oscar Americano. Era do Oscar Americano. Porque, assim, eu achei importante ontem também, porque mesmo que o Oscar Americano seja perto, o Einstein é mais perto, né? Então, esse também foi uma... quase na esquina. A ambulância saiu muito rápido. Aliás, saiu do gramado em altíssima velocidade. Entrou no gramado de alta velocidade, achei arriscado, mas a ambulância... Não vou ser o Busman de piloto de ambulância agora, né? Mas eles levaram para o Einstein, então foi muito rápido o atendimento para chegar até o Einstein. Achei muito... É a minha impressão, e batendo na madeira, porque rezando pela saúde do esquerdo, é que o fato de o Morumbi estar muito mais bem aparelhado do que estava em 2004 ajuda a que ele esteja vivo neste momento. Bateu na trave uma tragédia idêntica, mas hoje os estádios são muito mais bem preparados, até por aquela tragédia.